Privet, meus caros amigos. Hoje vamos mergulhar mais uma vez no mundo russo. Dessa vez para discutir um assunto que começa simples e que fica tão complexo que vamos chegar até o Tom Cruise. Mas aproveitem, tomem suas vodkas, pois eu sei que eu estou tomando aqui. Vinheta! O assunto de hoje vai trazer uma colisão entre dois assuntos que eu, pelo menos, tenho bastante interesse, que seria o incrível mundo das tatuagens de dragão e a história russa nas vésperas e começo da Revolução de 1917. O tópico, mais precisamente, é a tatuagem de dragão do czar Nicolau II, o último czar da Rússia, e como ele parou com ela, sendo que até hoje é difícil encontrar líderes mundiais com tatuagem, quem dera no começo do século XX. Nesse sentido, meu disclaimer da semana vai ser de que esse não é um vídeo sobre a Revolução Russa per si. Então, por mais que eu ache interessante, não vou mencionar a guerra, os revolucionários, Rasputin, lover of the Russian Queen, mas tentar me focar no caso específico da tatuagem mesmo e o contexto da Rússia no momento. Começando pelo czar Nicolau II, ele nasceu em 18 de maio de 1868 e começou a governar em 1º de novembro de 1894 com a morte do pai, tendo ele mesmo sido assassinado com a família imperial em 17 de julho de 1918, no meio da Revolução Russa. Porém, claro, antes de ser coroado em 1894, ele participava de diversos eventos e viagens representando o Estado, e em 1890, Nicolau, seu irmão Jorge e seu primo Jorge também, falta de criatividade é difícil, foram enviados em uma viagem mundial como emissários da coroa russa. Essa viagem se focou principalmente em países do norte da África e Ásia, tendo passado por países como Egito, Índia, Singapura, China e Japão, sendo a ideia de que a Terra do Sol Nascente seria a última visita da comitiva e que depois ele poderia partir para a Sibéria, bem a tempo de inaugurar a famosa ferrovia Transiberiana. Cabe aqui um pouco do contexto do porquê essa era uma viagem tão importante que o príncipe herdeiro foi enviado e até porque a Rússia construiu uma ferrovia gigantesca indo para o meio do nada, entre aspas. A Rússia, em si, como conhecemos em tempos modernos, foi construída como um movimento sempre para o leste, ou seja, diversos povos e tribos que fundaram reinos, onde seria o lado mais europeu da Rússia, e foram sempre em direção à Sibéria. Esse movimento demorou séculos até chegar próximo do que aceitamos hoje como Rússia, mas a verdade é que ele nunca parou, e digo isso até hoje de algumas maneiras. A Rússia sempre teve interesse em continuar aumentando sua esfera de influência, seja na Europa, com a Crimeia, ou influência política em governos locais asiáticos, e, na época do czar, mesmo de conquista. Meu objetivo é a conquista! Essa influência pode ser vista na política do Irã da época, por exemplo, porém o grande interesse do czar era a Coreia, além de pedaços da China. Agora, a questão é que o Império Chinês já estava sendo retalhado por diversos países, com o exemplo da Inglaterra ganhando Hong Kong. Então os russos se voltaram mais para a Península Coreana, se vendo como os carregadores do fardo branco, e levando a civilização mais avançada para os povos incultos da região. Sabem, toda aquela baboseira terrivelmente racista que flutuava na Europa na época, como o darwinismo social e frenologia, com a suposta superioridade do homem europeu. Porém, no meio do caminho dos russos havia uma pedra chamada Japão. Vocês se lembram quando estudam na escola a partilha da África e da Ásia e é mencionado o Japão da Era Meiji? É exatamente esse o Japão que nós vamos falar. O Japão é um país que ficou fechado em si mesmo por séculos, sendo obrigado a se abrir ao ocidente com a chegada da Armada dos Estados Unidos em 1854 e, vendo que era se modernizar ou ser conquistado, investiu tudo na primeira opção. Esse Japão, sob a tutela do imperador Meiji, ou Mutsuhito para os íntimos, se modernizava muito rapidamente e rapidamente também chamou a atenção da Rússia, pois os japoneses sempre tiveram interesse na Coreia. Daí veio a importância da viagem do herdeiro para o Japão, a fim de averiguar como o país estava, se era uma ameaça, construir relações diplomáticas favoráveis à coroa e afins. Agora, vamos ao que o Nicolau fez em sua viagem ao Japão. Ele foi tratado com grandes honras por todas as cidades em que passava com sua comitiva, passando por várias cidades japonesas como Kobe e Kyoto, às vezes com a presença de membros da alta realeza japonesa e outras vezes não. E, no dia 4 de maio, ele finalmente fez a famigerada tatuagem em seu braço direito.
Aqui eu quis pesquisar também um pouco sobre como as tatuagens eram encaradas na Rússia no período e não encontrei nada super conclusivo. Porém, a visão no país parece ser similar ao do resto da Europa na época. Há menções históricas de pessoas na região do Volga, Moscou, São Petersburgo, aquela região mais europeia, com tatuagens por volta do século X, porém com a cristianização do território isso quase sumiu. É exatamente aquela passagem dos Levíticos, capítulo 19, versículo 28. Não façam inquisições no corpo de algum morto, nem façam tatuagens, eu sou Javé. Que fica próximo aos capítulos para não cortar o cabelo, a barba, prostituir sua filha ou se dirigir a necromantes. Sabem, o básico da vida. Então, nessa época a tatuagem só estava presente no país através de marinheiros ou com marcação feita pelo Estado russo em desertores e outros criminosos. O que levou a um crescimento durante o regime soviético de bandidos usarem tatuagens como marcas de grupos e afins, tal qual acontece com a Yakuza e diversos outros grupos criminosos pelo mundo, só vendo uma popularização da tatuagem nas pessoas comuns após o fim da União Soviética. Mas enfim, voltando ao Nicolau, por ele ser o filho do czar, não havia muito como impedir ele sua tatuagem. Ele fez a tatuagem de dragão um pouco antes de chegar em Nagasaki, em seu navio, durante uma única sessão de 7 horas. Vieram 2 tatuadores japoneses para o navio, um para o Nicolau e outro para seu primo, e fizeram um dragão, eu cito, com corpo preto, chifres amarelos, barriga vermelha e patas verdes. Após a sessão, apesar do sigilo da visita dos artesãos ao navio, o fato de um dragão estar nas mãos do herdeiro do trono russo vazaram para a empresa bem rápido. E aqui eu digo um parênteses, eu nem imagino realmente como esconder isso, porque um dragão, pelo tamanho que parece ser a tatuagem, uma sessão de 7 horas feito no braço, eu nem imagino como ele conseguiria esconder, né? Eu digo isso com uma pessoa que tem um bate de um dragão gigantesco na perna. Eu não sei, boa sorte pra ele se ele pensou que ele ia conseguir esconder isso por muito tempo. Agora, por que o dragão e não outra imagem? Com o aumento da influência europeia na Ásia e a abertura do Japão, a cultura asiática começou a ficar na moda no ocidente, principalmente entre as altas classes. Agora, cabe destacar que essa versão da cultura oriental que ficou popular é altamente distorcida em vários aspectos e muito preconceituosa, sendo que cabe se aprofundar um pouco mais nisso. Um dos expoentes dessa influência mais visíveis na Europa é o livro autobiográfico, entre aspas, de Pierre Lott, chamado Madame Butterfly, baseado vagamente nas experiências do autor no Japão. O livro em si é altamente problemático em como ele apresenta a cultura japonesa, sendo os japoneses afeminados, fracos e inocentes, e estando prontos para serem abusados pelos ocidentais. A obra foi um sucesso e inspirou até algumas óperas também bem-sucedidas. É muito provável que Nicolau tenha entrado em contato com essas obras e que tenha ficado muito interessado, ainda mais depois que, em 1881, os príncipes ingleses Albert e George já haviam se tatuados em Yokohama. Sim, o George, que depois viraria o rei George V da Inglaterra, também tinha uma tatuagem, assim como muitos outros nobres europeus, supostamente. Encontrei também uma descrição do evento do lado japonês, no qual os nipônicos ficaram bem surpresos com essa ilegalidade do príncipe, pois a tatuagem era associada a classes mais baixas e criminosos no país, em uma coisa que funciona de maneira similar até hoje no Japão. Mas, como era um príncipe estrangeiro, tinha que ser atendido. E depois que o nosso amigo Nicolau conseguiu sua tatuagem? Ele continuou sua viagem pelo Japão, chegando em abril na cidade de Otsu, onde ocorreu um incidente que viria a ser conhecido como o Incidente de Otsu. Nomear um incidente que aconteceu em Otsu de incidente de Otsu. Criatividade. Nota 10. Na cidade de Otsu, assim como nas outras, a proteção da comitiva russa era feita pela polícia local, porém havia muitas dificuldades. A rua era estreita e não cabia muita polícia, além de que, eu cito aqui, a etiqueta proibia virar as costas para eles, a nobreza russa, fazendo que a polícia não tivesse a oportunidade de observar a multidão. Eles cuidaram para que ninguém assistisse à procissão do segundo andar, afinal ninguém deveria ser mais alto que os Augustos, e para que, quando o cortejo aparecer, todos tirassem os chapéus e fechassem os guarda-chuvas. Os residentes também foram proibidos de amarrar uma toalha na cabeça ou no pescoço e usar roupas curtas que não cobrissem as pernas nuas. Tudo isso foi considerado indecente. Nem de longe esse parece ser o melhor esquema de segurança, e também a preocupação com alguns pontos não parece ser exatamente a
que ela é fundamental para garantir a segurança de um príncipe, mas enfim. Apesar disso, tal qual a Inquisição Espanhola, ninguém esperava que um policial sacasse um sabre e atacasse o príncipe Nicolau, como ocorreu. A sorte foi que o primeiro ataque roçou na testa do príncipe e no seu chapéu, com o carregador do rickshaw que carregava o príncipe, empurrando o atacante para longe, que tentou fazer um segundo ataque e errou novamente, com, de acordo com algumas testemunhas, o primo do futuro czar defendendo o ataque com uma bengala de bambu. Nisso, os dois carregadores de rickshaw conseguiram segurar o atacante e nada mais grave aconteceu. Nicolau não sofreu nada grave, apenas criando uma cicatriz de 9 centímetros para sempre em sua têmpora, sendo que ele muitas vezes atribuía essa dor de cabeça constante a ela, e criando uma comoção internacional por causa desse machucado. Mas por que um policial atacou ele? O nome do atacante era Tatsuda Sanzo, e ele veio de uma família tradicional japonesa ligada a samurais, especificamente aos daimyos de Iga, e é um pouco dessa relação com os samurais que levou ao ataque. Em 1872, Tatsuda se juntou ao exército imperial japonês e lutou como sargento na rebelião de Satsuma. Essa rebelião é bem interessante, porém não vou me aprofundar muito aqui, apenas o básico. Com a modernização do Japão, os samurais perderam sua posição, então eles se reuniram ao redor de Saigo Takamori, um dos principais samurais da época, para desafiar o imperador, travando algumas batalhas e finalmente acabando com todos eles mortos na Batalha de Shiroyama. Se isso parece familiar para você, samurais enfrentando armas de fogo, terminando em uma última batalha desesperada em que todos os samurais morrem, você provavelmente já viu o filme O Último Samurai. Esse filme é vagamente inspirado na rebelião, sendo a mesma ideia apresentada, só que sem o Tom Cruise na vida real. Outro ponto é que tem uma música incrível da banda de metal Sabaton sobre a batalha, mas infelizmente não vou arriscar botar aqui por causa de copyrights, fazer o quê? Mas saiba que Tsuda estava nessa batalha, saindo depois do exército e juntando a força policial. A rebelião teve muito impacto na mentalidade dos japoneses da época, provavelmente criando um desequilíbrio mental em Tatsuda, que ficou muito piorado com o fato de começarem boatos de que Saigo sobreviveu à batalha de Shiroyama, fugindo para o Japão, e que agora estaria de volta com o príncipe para causar novas rebeliões em seu país. Esse boato, junto com outras fake news de que haviam espiões russos na comitiva e que mesmo que o evento era uma armadilha para uma invasão russa, além de sentimentos xenófobos, fez o Tatsuda agir contra Nicolau. Na investigação, rapidamente foi descoberto que Tatsuda tinha problemas mentais e o governo do Japão tentou processá-lo com pena de morte sobre o artigo de tentativa de assassinato contra a família imperial japonesa. Porém, o judiciário japonês não aceitou a sentença e o condenou à prisão perpétua, como seria a lei normal, servindo como um exemplo da separação dos poderes do Japão. Montesquieu estaria orgulhoso disso. O episódio gerou uma comoção nacional inimaginável, em grande parte devido ao medo da população de uma retaliação militar da gigante Rússia em cima do país que ainda estava modernizando seu exército. Foram enviados milhares de cartas e telegramas da população para Nicolau. O imperador Meiji foi pessoalmente pedir desculpas e até mesmo a mulher cometeu suicídio público como uma maneira de pedir desculpas da nação pelo ataque. Apesar disso, temendo pela saúde do filho, o czar ordenou pelo retorno imediato da comitiva, que cortou a viagem no Japão para partir para Vladivostok para a inauguração da ferrovia e em seguida de volta para a capital do império em São Petersburgo. Já o Nicolau parece ter levado bem mais de boa o ataque do que se esperava. Existem muitos historiadores que debatem até hoje o impacto do ataque nas decisões do czar, que levaram à guerra russo-japonesa 13 anos depois, no qual os russos surpreenderam o mundo ocidental, perdendo gigantescamente para os japoneses, e criando repercussões geopolíticas que influenciariam grandemente a consolidação do Japão como uma potência sobretudo na Segunda Guerra Mundial, e colocando outro prego no caixão do czar, visto como um incompetente líder militar. Em um encontro com Meiji, logo após o acidente, ele teria dito que as feridas são superficiais e que existem loucos em todos os lugares, não fazendo nenhum pedido de compensação para o governo local, e em seu diário pessoal teria escrito algo como: "Gosto de tudo o que é japonês agora, como antes, em 29 de abril, e não estou nem um pouco zangado com os bons japoneses pelo ato nojento de um de seus fanáticos." Eu acho essa frase maravilhosa, e não consigo parar de pensar no Kizar como algum tipo de proto-otaku. Afinal, o cara foi atacado por um sabre quando visitava o país e ainda parecia considerar tudo kawaii desu. Apesar disso, eu quero só mencionar um pouco mais de um último ponto antes de encerrarmos.
Apenas desenvolver mais uma vez o racismo que existia com os japoneses do período no ocidente e que com toda certeza deixou sua marca nas atitudes de Nicolau antes e durante a guerra, sendo justo afirmar que a derrota russa na guerra russo-japonesa foi causada em grande parte pelo czar se recusar a considerar que ele poderia perder. E por ninguém questionar ele por ser um servo de Deus na Terra, né, sabe? Esse tipo de coisa. A visão do Japão da época era de que eles eram afeminados, brinquedos inocentes que os ocidentais poderiam brincar como quisessem e que suas mulheres eram, cito aqui, pequenas mulheres amarelas com olhos de gato, do qual os viajantes ocidentais poderiam usar à vontade sem nenhuma consequência e depois continuar com um relacionamento sério em suas casas. Esse tipo de visão me lembra muito a visão dos europeus na América e na África há alguns séculos, décadas e em alguns casos até hoje em dia, e que me enoja gigantemente, pessoalmente falando. Esse tipo de visão está bem claro no livro que eu mencionei, Madame Butterfly, e com certeza estava no imaginário do último czar, que supostamente chamava os japoneses de macakai, ou pequenos macacos, que parecia ser muito comum no ocidente na época. Praticamente todos os relatos ocidentais do Japão da época em que eu li usam a palavra pequeno para tudo, como pequeno japonês, pequeno imperador, pequeno exército, é bem irritante na real. E parece que eles só começaram a parar de chamá-los de pequenos quando eles deram uma surra na Rússia durante essa guerra. Mas enfim, terminamos o vídeo de hoje. Como sempre, tem alguns artigos e textos interessantes na descrição. Se gostou do vídeo, pode dar um like ou alguma outra coisa, eu agradeceria muito. E até a próxima, pessoal.